A abrirem mais uma vez as suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 14. Eu vou pedir a Darlis que coloque um pouquinho de retorno e pode deixar aí na frente o som como está, mas só um pouquinho de retorno para mim. Êxodo capítulo 17, verso 14. Durante esse mês de outubro, onde nós comemoramos a Reforma Protestante, 503 anos, nós estamos comemorando agora em 2020, tomando como referência o dia 31 de outubro de 1517, que foi aquele momento em que o monge agostiniano Martinho Lutero fixou nas portas da igreja de Wittenberg, na Alemanha, os 95 pontos de protesto. Esse documento, ou esses documentos ficaram conhecidos como as 95 teses, em que Lutero refutava as práticas da igreja medieval, essas práticas que eram contrárias às escrituras, como por exemplo a venda de indulgências, que era a compra, supostamente compra do perdão dos pecados, e vários outros assuntos que ele protestou nesse documento. E hoje nós já vamos para o nosso terceiro estudo, a respeito desse tema. Êxodo capítulo 17, versículo 14, nos diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro, e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Escreve isto para a memória num livro. Eu li esse texto a semana passada e estou lendo hoje novamente, porque nós observamos que quem tem interesse pelo registro da história é Deus. Deus deseja que os seus atos sejam registrados e relembrados. Nós não podemos desprezar a história. Hoje, nós, crentes do século 21, temos a nossa base teológica, a nossa base de fé, e esta base foi construída ao longo da história, primeiramente da história bíblica, que é o registro, ou são registros, dos atos redentivos de Deus no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Mas depois disso, depois do registro bíblico, que o cânon foi fechado, os 66 livros reconhecidos como inspirados por Deus, a igreja continuou a sua história, e nós não podemos nos esquecer dela, para que a gente não repita os erros que foram cometidos no passado, e também possamos nos animar, encher o coração de esperança como igreja, com base nos feitos gloriosos de Deus do passado. Nós estamos estudando aqui a história da igreja, nos baseando em dois livros. A História da Igreja, de Robert Nichols, é um livro da nossa igreja, e outro livro, Cristianismo através dos séculos. Não é um livro da nossa editora, mas um livro muito bom, e o nosso estudo tem se baseado nesses dois livros. A semana passada nós fizemos a cobertura do período histórico de 313 a 590. E nós vimos que, diferente daquele primeiro século da igreja, e até o segundo século também, a igreja cristã não tinha uma organização institucional. Nós vimos que
quando os apóstolos, seguindo a ordem de Jesus, fizeram discípulos e novas igrejas foram surgindo, essas igrejas eram comunidades independentes. Não havia uma estrutura institucional que unificasse todas essas igrejas. Elas estavam baseadas no ensino dos apóstolos, e isso perdurou por 1 e 2 séculos, por 2 séculos, primeiro e segundo século. Mas a partir do segundo século, algumas heresias começaram a surgir de maneira mais perigosas para a igreja, e daí houve a necessidade da igreja ter uma certa organização, ela manter uma certa estrutura organizacional. A partir do terceiro século, melhor dizendo, a igreja começou a produzir os seus documentos. Nós temos no segundo século um dos documentos mais antigos, que é o Credo Apostólico, mas no terceiro século nós temos outros documentos, credos e confissões, que foram produzidos com o objetivo de dizer: nós cremos nisso, e toda religião que não se enquadrar nesses pontos básicos, fundamentais da fé, não podem ser consideradas verdadeiras. Então houve a necessidade da igreja ter uma certa organização, e aí vimos que a partir do quarto século, no quarto século, a igreja já tinha a sua estrutura organizacional. A igreja católica, ela surge no quarto século. As igrejas locais eram pastoreadas por bispos, e entre esses bispos, alguns se destacaram, ficaram conhecidos como bispos metropolitanos, porque pastoreavam as igrejas maiores. Aí nós temos o bispo de Roma, o bispo de Constantinopla, o bispo de Jerusalém e outros que se destacaram nessa época. Entre esses bispos, os 5 mais proeminentes, um se destacou ainda mais, o bispo de Roma. E isso foi fundamental para que posteriormente a instituição papal fosse fundada. E hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais no surgimento dessa instituição, porque ela surgiu e os problemas que foram trazidos para a igreja a partir dessa instituição papal. Bom, vamos aqui ao nosso ponto de hoje. O século V foi muito importante para a história geral e também para a história da igreja, porque no ano 476 aconteceu a queda do Império Romano, dando início a uma nova fase na história que ficou conhecida como a Idade Média, que durou aí mais de 10 séculos, mais de um milênio. Então esse ano de 476 foi muito importante. O último imperador Rômulo Augusto, ele foi despojado do seu cargo por um rei de uma tribo bárbara chamado Odoacro. Ele então depõe Rômulo Augusto, que foi o último imperador romano do Ocidente. Nós sabemos que o Império Romano do Oriente ainda permaneceu até 1200, século XIII, mas o Império do Ocidente ruiu em 476. Como a igreja, qual era a situação da igreja nessa época? A igreja continuou existindo, mas o mundo pós 476 entrou num período de muita confusão, porque essas tribos germânicas que invadiram o Império Romano e levaram à derrocada em 476, essas tribos eram independentes, normalmente governadas por reis déspotas. Então o mundo o mundo ocidental, que até o momento desfrutava de organização e de paz, entrou num grande caos, um profundo caos. Essas tribos bárbaras governaram todo aquele território
romano durante esse período. Em 590, ou seja, no final do século VI, a igreja elegeu o seu primeiro papa. E aí nós vamos ver que a eleição desse papa tinha a ver com as condições políticas, com a situação histórica que o mundo vivia naquela época. O primeiro papa foi chamado de Gregório I, também conhecido como Gregório o Grande. E quais foram os fatores que levaram à criação ou à elevação do Papa ou do Bispo de Roma? E alguns elementos eu gostaria de destacar aqui para os irmãos, que são importantes para a nossa compreensão desse período. Nessa época, irmãos, a igreja, como eu falei a semana passada, ela já mantinha uma relação muito próxima com o Estado. Os papas, a igreja interferia nos negócios do Estado, e o Estado também, o império, interferia nas questões da igreja. Então, o Papa, os bispos nessa época, de alguma forma, eles assumiram quase que o papel de um monarca da nação. E isso foi muito perigoso, porque vimos a semana passada que Constantino, de um certo modo, depois do século IV, ele se tornou um patriarca da igreja e também do Estado. E isso foi danoso. E ao longo da história isso sempre foi danoso. Quando religião e política se misturam e andam muito próximas, normalmente os resultados não são bons. Então, nessa época, o Papa, o bispo, melhor dizendo, exercia também, além do poder espiritual, ele exercia também o poder temporal, né? Ele controlava de alguma forma, tinha ingerência nos negócios do Estado. Um outro fator que foi muito determinante para o surgimento da instituição papal foi aquilo que ficou conhecido como as falsas decretais. As falsas decretais eram documentos de concílios. Alguns desses documentos eram verdadeiros, eles foram confeccionados nos concílios da igreja, e outros eram falsos. E qual era o objetivo das falsas decretais? Dizer que desde o período apostólico havia um entre os apóstolos que se destacou, e portanto a instituição papal não era uma criação do sexto século, mas a igreja sempre teve um cabeça depois de Cristo. É claro que a igreja católica associou esse cabeça de imediato com Pedro. É daí que a igreja católica defende o pontificado de Pedro. Então, esse foi um outro motivo que levou à criação da instituição papal: as falsas decretais ou documentos falsos. Um outro elemento importante que, de alguma forma, no século VI, eles estavam expandindo, conquistando muitas áreas, territórios que antes pertenciam aos romanos e agora já tinham caído esses territórios nas mãos dos árabes. A igreja, portanto, percebeu a necessidade de ter uma liderança forte para que pudesse fazer frente ao avanço dos árabes. E que eu gostaria nesse momento de dar uma atenção especial, meus irmãos. Por volta do século VII, por volta do ano 600, nas regiões ali da Arábia, na Península Arábica, começou a despontar uma religião que posteriormente traria muitas dificuldades, não só para as nações, mas também para o cristianismo. O Islã foi criado por Maomé, que nasceu em 571 e morreu em 632. E é interessante quando nós vemos o mapa do avanço do islamismo na Europa nesse período,
Eles conquistaram o norte da África, conquistaram a Espanha, partes da Itália e da França, e quando estavam tomando uma parte considerável da Europa, eles foram barrados em 732 por Carlos Martel, o avô de Carlos Magno, que posteriormente se tornaria o rei do Sacro Império Romano, naquilo que ficou conhecido como a Batalha de Tours. Então os árabes estavam avançando, conquistando a Europa, e boa parte do território europeu já tinha sido conquistado, e em 732, esse rei importante, ele freou o avanço do islamismo, que tomaria conta certamente de toda a Europa. Meus irmãos, os historiadores cristãos, eles dizem que essa ação de Carlos Martel foi uma obra da providência de Deus. E esses historiadores, eles concordam que, caso isso não tivesse acontecido, a Europa teria sido dominada pelo Islã, e os irmãos sabem que a influência que a Europa teve em todos os demais continentes foi muito grande. Por exemplo, se a gente pega a América, partes da África, que foram colonizados por povos europeus, imagine que se isso não tivesse acontecido, se Carlos Martel não tivesse impedido o avanço dos árabes, é muito provável que a religião dominante no mundo hoje fosse outra, e a língua predominante no mundo hoje também fosse outra. Então, esses historiadores, eles estão de acordo de que isso foi muito importante. Essa batalha de Tours, na França, foi muito importante para frear o avanço do islamismo em todo o mundo. No ano 800, o Papa Leão III coroa Carlos Magno, neto de Carlos Martel, que foi quem impediu o avanço dos árabes, pelos serviços que este rei havia prestado à igreja. Então ele foi coroado imperador do Sacro Império Romano. E aí, novamente, Estado e igreja se aproximam muito. Eu trago aqui uma citação de Robert Nichols, que ele diz o seguinte: uma ideia que predominava na época dizia que o reino de Deus tinha dois representantes no mundo: o império, que regia as questões temporais, e a igreja, chefiada pelo Papa, que regia as questões espirituais. Então, o reino de Deus tem dois braços: a igreja, que governa as questões espirituais, e o Estado, que governa as questões temporais do aqui e agora. Mas qual foi o problema disso? É que os imperadores, eles passaram a interferir de tal forma na igreja, e os papas passaram a interferir de tal forma no Estado, que começou a haver uma troca, no sentido de que o Papa, ele nomeava imperadores, e a depender da força que o imperador tinha, ele tinha o poder de inclusive nomear papas. Os cargos na igreja não eram ocupados por vocação, mas pelo fato da pessoa ter algum tipo de proeminência diante do Estado. Isso foi extremamente danoso para a igreja. Nós vimos que até o terceiro século, a igreja foi marcada por perseguições. Esta aproximação, que começou em 313 com o Édito de Milão, ela foi se aprofundando mais e mais, a ponto da perseguição cessar completamente em 380, com o imperador Teodósio, que oficializou o cristianismo como religião do império. E por conta disso, como eu já falei para os irmãos, o paganismo entrou de maneira absoluta, absurda na igreja.
Nessa época, passou-se a adotar um método de evangelização curioso: a coerção. Se alguém que estava dentro do Império Romano não fizesse parte da igreja, era forçado a entrar na igreja. Tal como antes o império tinha a sua religião e as pessoas eram forçadas a prestar lealdade, depois que o cristianismo assumiu esse status de religião oficial, passou-se a adotar esse método, entre aspas, missionário, que forçava as pessoas a entrarem na igreja, a professarem a fé cristã, conforme estabelecida no Concílio de Nicéia, em 325. Qual foi o resultado disso? Nós vamos agora para o nosso próximo ponto: a degradação moral da igreja. Imagina, meus irmãos, que da noite para o dia, muita gente entra na igreja, para a igreja, e essas pessoas passam a assumir os cargos da igreja, sem terem passado pela conversão de fato. Imagine como a igreja se encontrava nessa época, no seu aspecto moral e espiritual especialmente. E eu destaco aqui 3 pontos dentro desse aqui: a corrupção do clero da igreja. Quem era o clero? A igreja passou a fazer uma distinção entre clero e laicato. O clero era formado por aquelas pessoas que tinham algum tipo de autoridade e de cargo na igreja. Aí a gente pode pensar de cima para baixo: Papa, os cardeais, os padres, os bispos e daí por diante. Este era o clero da igreja. E o laicato, os leigos, aqueles que não tinham nenhum tipo de formação, o povo de um modo geral. Então o clero se colocava acima do povo, mas esse clero foi corrompido. Nichols diz o seguinte, que a maioria dos sacerdotes nessa época era constituída de escravos foragidos ou criminosos. Eram essas pessoas que estavam à frente da igreja. Eu estou analisando aqui o período de 590 a 1200. O clero estava envolvido, e aí Nichols continua, em corrupção, roubo, embriaguez, imoralidades e a simonia, que era a compra e venda de cargos eclesiásticos. Essa prática passou a ser adotada especialmente a partir do VI século, que era a compra e venda de cargos eclesiásticos. Um outro ponto que mostra a degradação moral da igreja era a degradação do papado. Por um período de 40 anos, os reis coroavam e também depunham os papas. Ou seja, a liderança da igreja estava na mão do Estado. Era o Estado quem determinava se este ou aquele papa deveria ocupar ou não a chefia da igreja. A corrupção dos mosteiros. Nós vimos que no IV século, por conta da degradação moral que a igreja já tinha entrado, alguns irmãos desejosos de viver uma vida mais piedosa, eles adotaram um estilo de vida que ficou conhecido como monaquismo ou monasticismo. Esses irmãos se retiravam, normalmente eles moravam em mosteiros, afastados da cidade. Esses mosteiros eram estruturas construídas com muros bem altos, e dentro desses mosteiros, os monges, os frades,
as freiras, eles se dedicavam à vida de oração, de jejum e ao estudo. Mas durante esse período de 590 até 1200, os mosteiros também foram corrompidos. Hoje já se sabe pela história que a imoralidade corria solta por trás daqueles muros. Casos vergonhosos para a igreja. Mas também a corrupção do povo. Se os que ocupavam, meus irmãos, esses cargos mais proeminentes na igreja estavam nessa situação, imagina a situação do povo. Eram cristãos, mas ao mesmo tempo pagãos na sua maneira de lidar com a vida. Eles se declaravam cristãos porque, afinal de contas, eram obrigados a declararem. Mas na vida prática, eles eram pagãos. A partir do século XI, começou a surgir uma luz em meio a essas trevas. A Idade Média é chamada de período das trevas, mas acredito que essa designação não é muito feliz, porque na Idade Média foi produzido muita coisa boa, e nós vamos ver daqui a pouco. Mas se chama a Idade Média de período das trevas, porque nesse período tudo estava debaixo da tutela da igreja. As artes, a ciência, tudo o que você imaginar estava debaixo da tutela e da autoridade da igreja. Por exemplo, na ciência, a teoria geocêntrica foi defendida pela Igreja Católica. É a teoria que diz que a Terra é o centro do universo. Até que Nicolau Copérnico, ele confrontou essa tese da igreja. E daí nasceu a teoria heliocêntrica, que é defendida até hoje, que na verdade o centro do universo é o Sol. Então, por conta desse tipo de prática, se achou ou se defende, alguns dão esse nome, de que a Idade Média é a Idade das Trevas, onde não havia luz, onde as inteligências foram suprimidas pela igreja. Mas no século XI, depois de muitos anos de guerra, o mundo passou por um despertamento intelectual e espiritual. Os autores dizem que nessa época surgiram nos mosteiros muitos mestres e professores. E deixa eu abrir um parêntese aqui, meus irmãos. Os mosteiros, já se admite isso hoje não só na história eclesiástica, mas na história geral, que os mosteiros tiveram um papel importantíssimo para o desenvolvimento cultural daquele tempo e posteriormente. Porque foram os monges enclausurados que reproduziram os documentos antigos importantes, como por exemplo, documentos de filósofos como Aristóteles, Platão, documentos antigos que tinham uma importância literária muito grande, e documentos também religiosos, documentos do período da patrística. Esses documentos foram reproduzidos por monges que ficaram conhecidos como monges copistas. Muitos desses monges também escreveram livros, e esses livros foram preservados em bibliotecas. Então se sabe que no início do século 13 e 14, do renascimento cultural, essas obras tiveram um papel fundamental naquilo que ficou conhecido como Renascimento. Além deles escreverem muitos livros e preservarem
bibliotecas que foram importantes para a história. Os mosteiros também serviam como escola. E aqui nós precisamos pensar no século XI, né, onde não havia educação. Se hoje, em pleno século XXI, nós temos alguns países como o Brasil, que tem essa dificuldade com respeito à educação, imagina no século XI. Só tinha acesso a estudo pessoas da aristocracia, que pertenciam às famílias ricas e que tinham condição de pagar um mestre para ensinarem os seus filhos em casa. E os mosteiros, portanto, tiveram uma importância muito grande, porque esses monges ofereciam a educação de graça para essas pessoas. Educação primária, gratuita. Esses mosteiros também serviam para acolher pessoas viajantes, pessoas feridas, serviam também como hospitais. Então, esses lugares foram um instrumento importantíssimo, e que eu não tenho dúvida, foram um instrumento da graça comum de Deus para acolher muitas pessoas. Nessa época se criou orfanatos. Eu me lembro que recentemente eu assisti a um vídeo do reverendo Ageu, que é o diretor do seminário, ele falando sobre essa questão da adoção hoje. Muitas crianças, né, que precisam de adoção, e aí ele inclusive advertindo os crentes, dizendo que se nós reproduzíssemos uma prática que era comum nesse período aqui, muitos órfãos hoje teriam lar. Nessa época, os mosteiros acolhiam crianças órfãs, que eram abandonadas, muitas vezes, já se sabe, por freiras que engravidavam dentro dos mosteiros e abandonavam seus filhos. A partir do século XI, já no século XI, algumas pessoas já estavam inconformadas com essa situação que a igreja se encontrava. Nesse século, no século XI, apareceu um partido chamado Partido Reformista, que era composto por irmãos piedosos, pessoas que não estavam satisfeitas com esta situação em que a igreja se encontrava. E o interesse desse partido reformista era libertar a igreja desse caos espiritual e moral em que ela se encontrava. No século seguinte, muitos movimentos de protestos começaram a surgir na igreja. No século XII, a gente fala da reforma, século XVI, e a gente fala também de alguns homens como John Wycliffe e John Hus, que foram antecessores de Lutero. Mas os movimentos, meus irmãos, de reforma já começaram antes, já no século XII. Eu gostaria de citar aqui pelo menos dois grupos. Os cataritas, esse era um grupo religioso que estava presente na França, na Espanha e também na Itália, e esse grupo protestava contra a situação que a igreja se encontrava, especialmente pela situação do clero. Esses irmãos, os cataritas, eles foram perseguidos pela Inquisição, pelo Papa Inocêncio III, muitos foram mortos, o movimento foi reprimido com muita violência, mas ainda assim eles deixaram um legado, que fez com que um grupo posteriormente, ficou conhecido como os valdenses, eles se inspirassem inclusive nos cataritas, para levantarem a voz também contra a igreja. Um comerciante de Leão, chamado Pedro Valdo, movido pelo ensino de Mateus, com respeito ali à questão de você abrir mão do que você tem, fazer voto de pobreza, ele interpretava Mateus 10 dessa forma,
abrir mão dos seus bens para poder servir mais efetivamente a igreja, ele se tornou um pregador fervoroso. E ele pregava isso, que a igreja, na verdade, tinha perdido o seu rumo, o seu clérigo também. Eu falei para os irmãos que nesse período aqui, entre 590 e 1200, a igreja se tornou uma das maiores latifundiárias do mundo, dona de terra, tanto pelos votos de pobreza que eram feitos pelos que aderiam à vida monástica, como também pela criação do voto de celibato. Todos aqueles que almejavam cargo na igreja tinham que fazer o voto de celibato. Logo, se tinha alguma propriedade, não tinha herdeiro, e não tendo herdeiro, essas propriedades eram doadas para a igreja, que enriqueceu assustadoramente. Valdo foi expulso da igreja, excomungado, considerado herege, mas o movimento dos valdenses continuou, mesmo com esta repressão que a igreja impôs contra esses irmãos. Nesse período, começou a surgir na Europa um espírito nacionalista. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Inclusive, quando se retrata a reforma protestante nos meios seculares, se diz que a motivação para a reforma protestante foi a insatisfação das nações europeias contra as interferências da igreja nos negócios dessas nações. Então, o movimento da reforma protestante é classificado como sendo uma revolta das nações contra a igreja católica, puramente por questões financeiras. As nações tinham que pagar tributos altíssimos à Sé, à igreja, e por conta disso essas nações teriam se revoltado. Mas esse é apenas um lado da moeda, porque a motivação da reforma protestante foi religiosa. Havia uma insatisfação com a situação da igreja, e aí na Inglaterra se levantou um homem chamado John Wycliffe. Ele denunciou essas práticas da igreja, essa organização clerical, e a igreja nessa época aqui funcionava como as nações. Os clérigos tinham privilégios, eram cercados de muito luxo, enquanto as pessoas, os leigos, passavam por muita dificuldade. Então John Wycliffe levantou a sua voz e denunciou essa instituição, a instituição papal e as suas práticas. Ele também passou a mostrar que a doutrina da transubstanciação era antibíblica. A doutrina da transubstanciação é a doutrina católica que diz que os elementos da ceia, da Eucaristia, eles são transformados, ou seja, a substância é transformada, daí transubstanciação, de tal forma que quando o fiel comia um pedaço da hóstia, ele estava ali mastigando um pedaço do corpo de Cristo. E ao beber o vinho, que nesse caso só o sacerdote podia beber, ele estava literalmente bebendo o sangue de Jesus. Aliás, essa é a razão do porquê o povo não toma o vinho na Eucaristia católica. Eles só participam da hóstia, eles não tomam o vinho, porque só o sacerdote devidamente ordenado pode beber o sangue de Jesus. Então, essa doutrina da transubstanciação foi denunciada e refutada por Wycliffe. Uma outra coisa que ele bateu muito severamente
foi na autoridade da Escritura como única regra de fé e prática, indo aí de encontro ao ensino católico da autoridade do magistério. O que é que esse ensino católico diz? Que os documentos da igreja, os pronunciamentos papais, as decisões conciliares, elas estão, a tradição, tudo isso está no mesmo pé de igualdade com a Escritura. Por quê? Porque os pronunciamentos papais, eles foram feitos com a autoridade de quem está sentado na cadeira de Pedro. E como um sucessor natural do apóstolo Pedro, os pronunciamentos papais, portanto, eles são autoritativos. Não é à toa que quando a tradição católica choca com a Escritura, fica-se com a tradição. A veneração de relíquias, a adoração de santos, o reconhecimento de que o Papa, ao excomungar alguém da igreja, essa pessoa perdeu a salvação, daí o medo que o fiel tem da excomunhão. Então, todas essas decisões, elas eram colocadas no mesmo pé de igualdade com a Escritura, e John Wycliffe disse: não. A Bíblia é autoritativa, ela é suficiente em questão de fé e prática. Ele também traduziu a Bíblia, para a gente fechar essa parte aqui com Wycliffe, ele também traduziu a Bíblia, a Vulgata latina, para o inglês. Nesse período aqui, o fiel não tinha acesso à Bíblia, somente o sacerdote. As missas eram celebradas em latim, e a pessoa entrava ali, se ela soubesse latim, ela entendia. Se ela não soubesse latim, ela entrava e saía apenas consciente de que participou daquele cerimonialismo, e isso era suficiente. Wycliffe colocou a Bíblia na língua do povo, traduzindo para o inglês. Depois Lutero fez isso também na Alemanha, traduzindo a Bíblia para o alemão, colocando na língua do povo. O povo precisa ter acesso à Escritura, porque um povo que lê a Bíblia não é enganado facilmente. Um povo que lê a Bíblia não é dominado por líderes inescrupulosos. Um povo que lê a Bíblia não se deixa levar por qualquer vento de doutrina. Daí a necessidade de se colocar a Escritura, reconhecendo a sua autoridade, já que desde o início, eu estou falando século 13 e 14. Inspirado, meus irmãos, e nós estamos caminhando, estamos perto do fim, inspirado nas ideias de Wycliffe, na Alemanha, na região da Boêmia, surgiu um outro servo de Deus, um pregador fervoroso, que, inspirado nessas ideias de Wycliffe, também colocou para fora a sua voz de protesto contra as práticas da igreja. Estou falando de John Hus. Ele foi excomungado da igreja pelo Papa Leão XIII. Posteriormente ele foi julgado por um tribunal civil. Olha só, a relação entre igreja e Estado. Ele foi excomungado pelo Papa, sob a acusação de ser herege. Ele foi condenado por um tribunal civil. Os autores dizem que foi um tribunal fajuto, armado exatamente com a intenção de incriminá-lo. E posteriormente um concílio chancelou, porque era o concílio quem dava a sentença. Apesar do tribunal civil julgar civilmente a pessoa, a pena era dada por um concílio eclesiástico. E John Hus foi condenado à morte por fogueira em praça pública, assado como um ganso, publicamente. Mas a história diz que
ele dizia: vocês estão me assando hoje, mas daqui uns dias Deus vai levantar uma voz que vocês não mais poderão conter. Algum tempo depois, Deus levantou Lutero. E já introduzindo o assunto que nós vamos tratar na próxima semana, a obra da providência de Deus criou todos os meios para que, quando o reformador Lutero começasse a se sentir incomodado e reagir contra as forças da igreja, nada pudesse impedir que as ideias da reforma pudessem ser propagadas. Os séculos 14, 15 e 16 são considerados os séculos do afloramento das ideias, o renascimento cultural. Muitas pessoas passaram a estudar e questionar os dogmas da igreja. Muitas expedições foram feitas mundo afora, e isso colocou em xeque muitos dogmas da igreja, inclusive a tese da terra plana e também a tese de que a terra é o centro do universo. No ano de 1450, foi inventado por Gutenberg a imprensa. Meus irmãos, e a imprensa teve um papel primoroso para este movimento que já estava ali efervescendo e que já estava no coração da igreja, essa insatisfação com a condição que a igreja se encontrava naquela época. E aí, com a invenção da imprensa, ninguém mais pôde conter a propagação de novas ideias que contrariavam muitos dogmas da Igreja Católica. Esse período, século 14, 15 e 16, é conhecido também como o retorno às fontes. Os documentos clássicos, os clássicos da filosofia grega, os clássicos da história antiga, esses documentos passaram a ser consultados novamente. O estudo das línguas originais, não mais o que a Igreja Católica dizia, mas nós queremos ver no grego e no hebraico. Muitos homens foram levantados por Deus nessa época, a exemplo de Erasmo de Roterdã. Nós não nos conformamos que a igreja diga que a Bíblia é esta, que isto é correto. Nós precisamos, nós queremos investigar no texto antigo, hebraico, no texto grego, se de fato é isso que a Bíblia está dizendo. Então, o período do renascimento cultural, com todas essas descobertas científicas, foram fundamentais para que não mais conseguissem frear, amordaçar aqueles irmãos que estavam ansiosos por uma igreja mais pura, por uma igreja bíblica, por uma igreja conforme estabelecida por Cristo, conforme fundada pelos apóstolos, e que viveu ali pelo menos 100 anos, mas depois começou a se desestruturar por uma série de razões. Aprove a Deus que no século XV, esse instrumento chamado imprensa fosse criado, e aí ninguém mais pôde conter. Hoje a gente pode fazer talvez um paralelo com o que está acontecendo no mundo, uma redescoberta da imprensa. As ideias não podem mais ser contidas hoje, isso tanto para o mal quanto para o bem. Meus irmãos, e Deus nos dá hoje uma oportunidade primorosa
de que a gente use esses instrumentos para a propagação do verdadeiro Evangelho, para ensinar as pessoas, orientá-las sobre como de fato as coisas aconteceram, e não como lhes foi contado durante muito tempo. Eu gostaria de concluir dizendo para os irmãos que a obra da providência levantou Carlos Martel para, em 732, impedir o avanço do islamismo, que certamente dominaria toda a Europa naquele século, no século VIII, 732. A obra da providência de Deus levantou homens, pessoas que faziam parte do grupo dos cataritas, para dizerem: não, nós não nos conformamos com essa situação que a igreja se encontra. Homens e mulheres que pertenciam ao grupo dos valdenses, homens e mulheres inspirados, levantados por Deus, a exemplo de Wycliffe, de Hus, para dizerem: nós nos submetemos a Deus somente, e aqueles que são servos da sua palavra. A obra da providência de Deus criou todos os meios para que no século XVI houvesse esse movimento abençoador, a Reforma Protestante. Nós vamos falar na próxima semana mais detidamente sobre o movimento, as angústias de Lutero e os desdobramentos desse movimento para o cristianismo moderno, para os nossos dias. Alguma pergunta os irmãos gostariam de fazer? Não? Então vamos orar nesse instante.